Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados que estão ligados. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua família, esta paz, esta renovação. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a sua vida, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos neste momento, esses irmãos que estão intercedendo, meu Pai, pelas essas almas. Nós oramos, Pai amado, para que o Senhor mova o milagre, a cura, a libertação sobre essas almas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos orar porque a palavra diz: muitas são as aflições do justo. Amém? Mas o Senhor livra de todas elas. Então, as aflições estão aí. Vivemos no mundo onde o que não falta são aflições. Nós vivemos por uma esperança, meus irmãos. O ser humano, ele vive por uma esperança. Uma esperança que o mundo vai ficar melhor, que as coisas vão ficar melhor. Então ele vai levando a vida. Daqui a pouco entra uma crise, sai uma crise, vem uma situação, entra outra situação, o mundo vai virando e as pessoas vão caminhando. Mas nós precisamos não deixar o mundo nos levar. Temos que ser edificados espiritualmente na palavra de Deus. Uma das circunstâncias da edificação espiritual dos homens está relacionado com tudo aquilo que ele aprende, naquilo que ele crê, naquilo que ele dá crédito, e nós precisamos dar crédito no Evangelho, meus irmãos. A fé é dar crédito, e nós vamos dar crédito no Evangelho. Nós estamos num mundo agressivo, as pessoas são agressivas por poder, por glória, por riqueza, as pessoas se tornam individualistas, egoístas. O mundo, meus irmãos, por todo o esfriamento de Deus, porque as pessoas esfriam os seus corações, o seu amor verdadeiro, porque se afastam de Deus. Se afastam de Deus, meus irmãos. As pessoas se tornam totalmente egoístas, agressivas, as pessoas se matam. De repente, aquela pessoa que estava junto com ela vivia, o ex-namorado, a mulher. Por algum momento, aquela relação teve um choque, acabou por falta de amor, e lá vem a agressividade. Agressividade que mata, destrói e destrói a própria vida. Além de destruir a vida do outro, destrói a própria vida. Então nós estamos vivendo, meus irmãos, neste mundo por falta do amor de Deus derramado nos nossos corações, por falta de entendimento. E essa agressividade, ela vai aumentar. Não tem como, ela vai aumentar. E o mundo vai de mal a pior. Por isso que o Senhor diz para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar ao máximo, meus irmãos, do nosso tempo, porque os dias são maus. E nós temos que buscar a Deus o máximo, meus irmãos. Buscar o Senhor, para que possamos encontrá-lo e ser regenerado por este amor de Deus. Nós vamos viver na contramão, meus irmãos, de um mundo que cada dia mais está egoísta, agressivo, tudo isso por falta de amor, por falta de gratidão. Mesmo os judeus, meus irmãos, nós vemos que os judeus, eles tinham desde criança o mandamento, que era o mandamento de ensinar os filhos no caminho do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 6. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Quer dizer, veja bem a obrigação que os pais tinham. O Senhor quer que a gente faça e fale da obrigação nossa, como pais, de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Glória a Deus. Porque o maior amor que um pai pode dar para o filho é Cristo, é Jesus. O que nós podemos dar de melhor para os nossos filhos? A eternidade, meus irmãos. Por mais que os homens hoje invistam nos seus filhos, por mais que eles realmente passam, eles fazer universidades fora do país, investem em toda uma cultura para deixar ele em níveis exatamente no qual eles possam alcançar um objetivo, ter uma vida próspera. Meus irmãos,
isso não dá a vida eterna. A eternidade, meus irmãos, ela é o maior presente que um pai pode dar para o filho, meus irmãos. E é o maior presente exatamente que nós podemos nos dar, e é o maior presente que nós podemos dar a qualquer pessoa. Aleluia. Não que nós tenhamos esse poder de dar a vida eterna. Quem tem o poder é Deus, em nome de Jesus. Mas o Senhor nos chamou como reconciliadores do mundo. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós fomos chamados para este ministério da reconciliação. E este ministério, meus irmãos, ele começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Se nós colocarmos, imagina que uma criança, quando ali uma criança completava seus 13 anos, um judeu, um filho de judeu, meus irmãos, ele já entrava naquela fase de adolescência, mas ele já sabia da responsabilidade que ele tinha de guardar a lei de Deus. Amém? Então imagina hoje como seria tremendo se todos nós guardássemos os mandamentos do Senhor. Porque se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que o fim da lei é o amor. E nisso nós seremos aperfeiçoados. O amor não teria essa agressividade. Eu quero chamar a atenção, meu irmão e minha irmã. O tempo voa. O tempo passa. E eu digo, nós podemos viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas muitos, meus irmãos, apagam do dia para a noite. Muitos realmente morrem num piscar de olhos. Nós precisamos atentar em nossas vidas para ver que jeito que nós estamos andando. O Senhor diz lá no livro de Apocalipse: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Amém? O tempo está próximo, meus irmãos. O tempo está próximo para cada um de nós, porque essas profecias foram escritas há 2000 anos atrás, meus irmãos. E todos aqueles daquela época já passaram e já chegaram exatamente no seu destino. E eu digo, qual que é o destino que nós temos escolhido para nós, meu irmão e minha irmã? Qual o destino? Nós precisamos buscar a palavra de Deus com entendimento, com discernimento. E não podemos viver de qualquer jeito, meus irmãos. Não podemos viver. Nós não podemos viver como nécios. Nós não podemos viver numa ilusão do mundo, meus irmãos. E eu tenho pregado o cálice de tontear e uma geração chamada para ser salva tem tomado um povo que está andando sem temor a Deus, sem temor nenhum. Um povo totalmente envolvido ainda nas obras más, nos caminhos errados, sem temor a Deus. Por quê, meus irmãos? Eles estão cegos, iludidos. Mas eu digo, o Senhor está falando de bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus estava falando lá para os judeus em João 6:63. Amém? A carne para nada aproveita, meus irmãos. Precisamos cuidar do corpo, que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos cuidar da saúde, glória a Deus. Mais uma coisa, meus irmãos, a nossa natureza física, ela não tem proveito nenhum, porque a Bíblia diz que nem a carne, nem o sangue pode herdar o reino dos céus, mas a nossa alma. Então, nós nos preocupamos muito com o corpo, com o físico, mas não é ele que vai herdar a vida eterna, meus irmãos. Quem vai herdar a vida eterna, meus irmãos, é a nossa alma. É a nossa alma que herda a vida eterna. E é com ela que nós temos realmente que nos preocupar. Nós temos que vivificar a nossa alma no Senhor. Aleluia. Tem coisas que eu começo a pregar, tem pessoas que não gostam de ouvir. Bem-aventurado os homens que ouvem as palavras e as profecias desse livro. O apóstolo Paulo, glória a Deus, lá no livro de 2 Coríntios 5, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele
o qual ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,14, meus irmãos. Porque Jesus, Cristo, nos constrange, meus irmãos. Ele está nos constrangindo, meus irmãos. Julgando-nos assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Meus irmãos, essa palavra constrange, Jesus nos impõe, ele nos força a nós morrermos com ele, porque pelo seu amor por nós, meus irmãos, nós só podemos ser salvos se nós nascermos de novo. E para você nascer de novo, você tem que morrer. Se você não fizer a sua velha natureza morrer, nós não podemos realmente ressuscitar com Cristo. Aleluia. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, morreu para quem? Morreu para o pecado. Morreu para a velha natureza. Como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, o apóstolo Paulo ele está dizendo, amém? E Jesus morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si. E aí? Cada um pega a sua vida e faz o que quer, né? Eu sou dono da minha vida. Nós vivemos um mundo de total independência. A independência, meus irmãos, ela é boa em alguns pontos. Cristo nos libertou exatamente da escravidão do pecado. Aleluia. Mas a palavra diz para a gente não usar a nossa liberdade para o pecado, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós temos um Senhor. Jesus nos comprou por um grande preço. Nós não somos mais de nós mesmos. Jesus morreu exatamente para que a gente ressuscitasse com Ele e para Ele nós vivêssemos. É isso que é o Evangelho. É uma loucura? É uma loucura, meus irmãos. Então nós temos que andar no formato das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Não tem outro jeito de andar. As pessoas não estão andando nesse formato, primeiro, a maioria não tem discernimento na Bíblia. Segundo, não tem uma maturidade na palavra de Deus. E a palavra não está na tábua do seu coração. Porque todo homem que lê e compreende as profecias desse livro, como diz, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras das profecias e as guardam. Amém? Apocalipse 1:3 está dizendo, meus irmãos, primeiro que aquele que lê, ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia. Você crê no Evangelho? Eu digo, você crê nas Escrituras Sagradas? Você crê exatamente no que está escrito? É isso que nós precisamos acreditar, dar crédito, meus irmãos. Ter fé é dar crédito. Aleluia. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, meus irmãos. Crer na pessoa física de Jesus é crer nas palavras que ele deixou escrito. Nós temos que crer e vivenciá-las, meus irmãos. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Aleluia. Nós não temos mais que viver exatamente para nós, mas nós temos que viver para Cristo, meus irmãos. Nós temos que realmente fazer a natureza morrer, fazer o pecado morrer das nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Vamos continuar a leitura para nós entendermos. Aleluia. Nós precisamos buscar a Deus para estarmos vivos, porque Ele morreu para os que vivem. Amém? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Andar conforme o mundo, meu irmão, é muito fácil. É fácil você andar conforme o mundo. Deixa o mundo me levar. Deixa a vida me levar. É muito fácil você andar no mundo. No mundo é a coisa mais fácil que você tem é andar no mundo. Você anda nas baladas do mundo. Você faz o que você quer no mundo. No mundo você se diverte, você curte. O mundo tá aí, o mundo é o convidativo, o mundo é fácil porque ele te carrega, o mundo te envolve, o mundo te ilude, o mundo te enche de desejo, te oferece glórias, conforto, te promete prosperidade, te promete prazeres, meus irmãos. E você também entrar no evangelho fácil é bom. Você pode ver que as portas largas, o Senhor diz, procurai entrar
pela porta estreita, que apertado é o caminho, porque larga é a porta da perdição. Você pode ver que a porta larga, que ela não prega a correção, ela não prega contra o pecado, meus irmãos. Ela é uma porta fácil de ficar, porque nessas portas geralmente se pregam a prosperidade, se pregam a liberdade, se pregam que você pode casar, separar e casar com outro, se prega uma vez salvo, salvo para sempre, se aceita todo tipo de pecado. É uma porta fácil. Agora, a porta estreita, meus irmãos, não dá para entrar com a bagagem do pecado. A porta estreita não dá para entrar com a bagagem do pecado, porque no céu, meus irmãos, a porta estreita é a preparação exatamente das nossas vestes nupciais, tirando toda a bagagem. É onde nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para ficar branco como a neve. Glória a Deus. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro para ficar branco como a neve, meu irmão, é tremendo. Aleluia. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Jesus nos impõe, meus irmãos, para nós estarmos mortos para o pecado. Jesus morreu e levou sobre ele nossos pecados. Logo, todos nós temos que morrer para o pecado. Para os que vivem, não vivam mais para si. Temos que viver exatamente para Deus. Glória a Deus. Como diz em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós sendo ainda pecadores. Isso é um amor incondicional, né, meus irmãos? Aleluia. Será que nós morreríamos por um pecador, por alguém que fez tanto mal, por um assassino, por um idólatra? Mas Jesus morreu por nós sendo pecadores. Aleluia. Mas Jesus é tremendo que ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nós precisamos permanecer nos mandamentos de Deus para permanecermos no amor de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Porque Jesus diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e o faremos morada, como diz em João 14. Amém? Jesus está dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então essa palavra, meus irmãos, é tremenda, porque a gente sempre está falando, se as palavras do Senhor estiverem em nós, o Senhor se manifestará e fará morada em nós através do poder do Espírito Santo. Nós precisamos exatamente tomar uma consciência de vivemos para Deus. A palavra de Deus é muito séria, meus irmãos, nós precisamos atentar. Olha, nós temos uma geração realmente de homens e mulheres temerosas a Deus, que guardam seus mandamentos. É tremendo quando você fala com um irmão cheio da palavra de Deus. É tremendo quando você fala com os irmãos, aleluia, que tem o temor de Deus no coração, meus irmãos. Quando você conversa com eles da palavra de Deus, a unção, meus irmãos, está sobre as nossas vidas. É tremendo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas nós estamos debaixo de uma geração, meus irmãos, totalmente fora, uma geração realmente rebelde, uma geração realmente que não quer transformação, não quer mudança, mas, como a palavra diz, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, do 2 ao 6. Meus irmãos, não adianta nós estarmos... Jesus diz: esse povo me louva da boca para fora, mas o coração está longe. Muitos estão professando que são cristãos. Professar o cristianismo, meu irmão, é professar que conhece a Jesus. Porque para ser um discípulo de Jesus, meus irmãos, nós temos realmente que ser ensinados na sua palavra e vivermos a sua palavra.
Quando nós falamos que somos cristãos, nós estamos falando que somos discípulos de Jesus. Mas a própria palavra está dizendo, aquele que diz que eu conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Meus irmãos, se nós não, como cristãos, se nós não andarmos na palavra de Deus, se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, meus irmãos, nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos, meus irmãos. Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, meus irmãos, aleluia, nós precisamos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração para nós não pecarmos. O Senhor diz, que está atrás de verdadeiros adoradores, que o adoram em justiça e em verdade. Aonde você aprende a justiça, meus irmãos? A justiça vem pela palavra de Deus. Como que eu vou andar na justiça de Deus, meu irmão? Guardando os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, meus irmãos, que vai fazer a gente conhecer a justiça e andar nela. Aleluia. Porque nos mandamentos nós aprendemos a perdoar, meus irmãos. Nos mandamentos nós aprendemos exatamente a não falar mal do nosso próximo, meus irmãos. No mandamento, o Senhor nos ensina a não usar de usura, meus irmãos, de não usar de balança enganosa, de não enganarmos o nosso próximo, de não levantarmos falsos testemunhos, de não sermos cobiçosos, de não termos inveja, meus irmãos, de não termos a ira. Meus irmãos, tudo está na palavra, tudo isso é justiça de Deus. Por que as pessoas realmente ainda se pegam aí, pessoas se separando dentro da igreja? Porque está faltando o amor, a palavra de Deus. Porque eu digo, quando você tem um casal que eles dizem que conhecem a palavra de Deus, aleluia, e que vivem a palavra de Deus, não vai ter separação, meu irmão, porque é um temor. Eles sabem o que Deus uniu, o homem não separa. Eles sabem que eles são uma só carne. Eles sabem que eles estão ligados até a morte e os separe, porque tudo é mandamento, meus irmãos, aleluia. Então, tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, mesmo que hoje muitos que se dizem pastor e casa, descasa, meus irmãos, pior ainda, meus irmãos. Aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. Aquele no qual deveria sair a lei, está saindo a perversidade, meus irmãos. Então, nós precisamos prestar atenção, aleluia. Todo aquele que professa o nome do Senhor não vai praticar iniquidade, não vai praticar engano, não vai praticar mentira. O Senhor diz, todo aquele que confessa o nome do Senhor, aparta de toda iniquidade, aparta de toda injustiça, de todo engano, meus irmãos. Aleluia. Os homens de Deus, meus irmãos, não estão buscando glórias próprias. Os homens de Deus, meus irmãos, não estão envolvidos com as coisas erradas deste mundo. Meus irmãos, os homens de Deus têm que ser santos, eles têm que ser exemplo. Eles não podem trazer exatamente o escândalo. Meus irmãos, nós precisamos viver como homens e mulheres de Deus. A bênção de Deus se estende sobre as nossas vidas. Aleluia! Anda com Deus, anda em justiça, anda em amor, anda nos mandamentos de Deus, porque a bênção de Deus se derrama sobre as nossas vidas. Porque quando nós clamamos, Senhor, Deus nos responde, Deus nos cura, Deus nos liberta. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos viver na obediência, meus irmãos. E viver no amor de Deus é viver na obediência de Cristo. Aleluia. E nós precisamos estar vivendo nesta obediência. Nós vemos um povo, meus irmãos, a gente tem que bater sempre. Nós estamos vendo um povo, meus irmãos, dormindo. Um povo nécio, andando de qualquer jeito, sem temor, sem obediência, meus irmãos, nos mandamentos de Deus. Um povo totalmente cego, meus irmãos, que não consegue enxergar, que precisam se reconciliar com Deus, mas vive uma vida de ilusão tomada pelo mundo, meus irmãos. Um povo que lança os mandamentos de Deus sem temor, vivendo no pecado. Meus irmãos, ou nós vivemos na obediência do Evangelho, ou nós vivemos o pecado. Aleluia. Ou nós obedecemos o Evangelho, ou nós vivemos do pecado. Mas pastor, eu não faço nada de errado. Eu não faço nada de errado. Meus irmãos, a própria palavra diz assim, mesmo nós não fazendo nada, nós já estamos pecando, sabia? A palavra do Senhor que nós fomos resgatados, escolhidos antes da fundação do mundo, meus irmãos, para produzirmos boas obras. Aleluia. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, meus irmãos, para que fossem santos. Amém?
para que fôssemos irrepreensíveis, para que nós fôssemos esses reconciliadores de Deus ao mundo, meus irmãos. Por isso nós recebemos o ministério da reconciliação. A palavra lá no livro de Tiago diz assim: aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, nós somos gerados para as boas obras. Aleluia. Eu digo, tem gente que precisa mudar. Tem gente que está plantada no meio do espinho, do sufoco. Tem pessoas que neste momento que eu estou falando as palavras não estão nem compreendendo, porque está tão sufocada a tua vida, no meio do espinho. As coisas do mundo nos sufocam, meus irmãos. As dívidas nos sufocam. Os relacionamentos errados nos sufocam, meus irmãos. Os nossos sentimentos nos sufocam. Mas Deus quer te tirar desse sufoco e transportar você para um lugar espaçoso. Aleluia. Neste momento você está tão sufocada que você realmente não consegue compreender as palavras do Senhor. Mas Deus é o que enxerta dentro dos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Esta unção de transformação nos nossos corações. Aleluia. Porque por nós mesmos nós não chegaríamos ao Senhor. Mas foi Deus que nos escolheu, nos enviou a Jesus exatamente. O Espírito Santo é que tira as vendas dos nossos olhos para que a gente possa compreender a profundidade e os mistérios do reino de Deus. Aleluia. Então Deus está fazendo essa obra nas nossas vidas, na vida de muitos que estão aí neste momento sufocados. Chega no momento que nós estamos tão sufocado no meio dos espinhos, sem vontade de nada, um desespero dentro da alma. Mas Deus é o Deus que nos tira de todo esse sufoco e nos transporta para o reino do seu amor, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. E nós precisamos crer exatamente que Deus está movendo, aleluia, nos nossos corações. Deus é o Deus que move, aleluia, porque há momentos na nossa vida que tudo está sufocado. Você está sufocado dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Parece que você não tem mais prazer, você não tem mais alegria. Mas eu digo, nós precisamos atentar na forma que nós estamos vivendo, meus irmãos. Precisamos atentar, jeito de vida nós estamos levando. Porque até agora, meus irmãos, você estava vivendo para o mundo, mas Jesus está te chamando agora, glória a Deus. Como ele diz, o amor de Cristo nos constrange, aleluia, glória a Deus, para nós vivermos do jeito que ele quer. Jesus está te chamando no meio exatamente deste sufoco que você está, minha irmã. Aleluia, glória a Deus, porque Deus quer mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não tem jeito, meus irmãos. Quando o Senhor nos chama, glória a Deus, Ele impõe sobre as nossas vidas pelo seu amor. Tem momento que nós queremos, achando que o melhor para nós era resolvermos essa situação. Talvez, se eu resolver essa situação minha financeira, a minha vida vai melhorar. Se eu acertar esse relacionamento meu, a minha vida vai melhorar. Mas eu digo, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, você está sendo constrangida porque o Senhor está te chamando. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Quando os caminhos se fecham na nossa vida, meus irmãos, é o próprio Senhor que está permitindo nós ficarmos cercados para cairmos no aprisco do Senhor, para nós aprendermos dele que ele é manso e humilde de coração, para realmente formar em nós, fazermos a velha natureza morrer, fazer essa angústia morrer dentro do seu coração, para que você viva e renasça nos mandamentos do Senhor, na unção espiritual, para ter um renovo, para ter vida. Aleluia! Deus está chamando para você ter vida e vida em abundância. É tempo de transformação, é tempo de bênção na sua vida. Glória a Deus! Nós precisamos, meus irmãos, glória a Deus,
nós precisamos se encher da presença de Deus, nós precisamos ser, meus irmãos, cheio da palavra do Senhor, nós precisamos realmente desfazer exatamente da velha natureza e renascer de novo na pessoa de Cristo, meus irmãos. Precisamos lutar contra a nossa natureza. A natureza humana não quer saber dos mandamentos de Deus. A natureza humana, ela quer saber de todas as coisas do mundo, menos dos mandamentos de Deus. Mas o Senhor está nos constrangindo para que nós nascemos de novo pelas suas escrituras, pelos seus mandamentos, para que a palavra de Deus habite ricamente dentro de nós, para que o Senhor venha fazer morada nos nossos corações através do Espírito Santo, glória a Deus, transformando exatamente todo o nosso ser, nesta pessoa cheio de alegria, cheio de gozo, fortalecida pelo Espírito Santo, glória a Deus. É tempo de nós nos reconciliarmos, é tempo, meus irmãos, aleluia, de tirar toda a agressividade do nosso coração. É tempo, meus irmãos, de tirar a amargura de dentro do nosso coração, aleluia. É tempo de sermos pacificadores, glória a Deus. É tempo de buscar as bem-aventuranças da mansidão, glória a Deus, como diz o Sermão da Montanha. Aleluia, glória a Deus, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, aleluia, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles alcançarão a misericórdia. Glória a Deus, meus irmãos, vamos orar. Glória a Deus, porque o Senhor, meus irmãos, te chamou, glória a Deus, para que você entenda, porque o amor de Deus, aleluia, que excede todo o entendimento, e o amor de Cristo, meus irmãos, que constrange, meus irmãos, a nós mudarmos de vida, a mudarmos a nossa natureza terrena, aleluia, para termos uma natureza espiritual, para termos esta formação de Deus dentro dos nossos corações, o amor, a misericórdia. Deus te chamou para você viver na paz dele, glória a Deus, para você viver nesta unção, para você viver, meus irmãos, abençoado de Deus, glória a Deus. E o Senhor está te enchendo deste renovo, aleluia. Deus está tirando esse espinho, esta perturbação que estava dentro do seu coração. Minha irmã, glória a Deus, louve ao Senhor, meu Pai, que o Senhor desça com esta unção sobre cada irmão, cada irmã, meu Pai, trazendo esse refrigério dentro das suas almas, Pai amado. Senhor, mudando, Senhor, Senhor, elas, Senhor, desse sufoco e transportando para o teu reino, o reino do teu amor, meu Pai. Senhor, que nós oramos agora, Pai amado, para que o Senhor possa mover sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, cansados e oprimidos, para que o Senhor venha livrar eles, Pai, de toda esta opressão maligna. Que o Senhor cure toda a enfermidade em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Pai santo, Pai querido, aleluia. Abençoa cada lar, abençoa, Pai amado, o trabalho desses irmãos, levanta eles, Pai amado, do pó, Senhor, que o Senhor dê força, meu Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada família, cada lar, para que haja reconciliação dos pais aos filhos, Pai amado. Que o Senhor venha dar sabedoria a esses pais, Pai amado, para que possa ensinar o filho no caminho que deve andar. Enche eles da tua presença, do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.